Nesta aula vamos falar do conceito de volume de sólido de revolução. E para compreender o que é um sólido de revolução, vamos começar por considerar o gráfico, a região que aqui estamos a ver representada, que é contornada superiormente por y igual a raiz de x, inferiormente pelo eixo dos x, lateralmente pela reta da equação x igual a 4 e por x igual a 0. Portanto, vamos considerar esta região e vamos precisamente rodá-la em torno do eixo dos x e gerar o que se denomina por sólido de revolução. Temos aqui uma aplicação dinâmica que vamos animar. Progressivamente estamos a ver o ângulo a aumentar. Começou em 0 radianos e agora vai em 0,63 radianos. Um radiano são 57 graus aproximadamente. E à medida que a região plana vai rodando em torno do eixo dos x, vai-se gerando um sólido que se denota por sólido de revolução e que tem um eixo de rotação que é o eixo dos x. É um sólido que resulta da rotação da região inicial em torno do eixo dos x. E claro, naturalmente, ao fim de uma volta, aqui está em meia volta, 3,14, ao fim de uma volta, vamos ter, naturalmente, um sólido completo e que se vai enquadrar no que nós vamos aprender a calcular. Portanto, o que nós vamos fazer é vamos aprender a calcular a área deste, ou melhor, o volume deste sólido de revolução que estamos aqui a ver. Ora, já estamos no início. 6,28, 2 radianos. Vamos então considerar um primeiro caso que nos vai ajudar a perceber como se pode calcular o volume daquele sólido. E aqui há um resultado que nos diz que o volume pode ser feito simplesmente com base nesta fórmula. Esta fórmula que aqui estamos a ver dá-nos o volume do sólido pretendido. E, portanto, significa do ponto de vista prático que nós temos uma região limitada superiormente pelo gráfico de f em AB e inferiormente pelo eixo dos x e também pelas retas de equação x igual a A e y igual a B, e dá-se o caso de, para obter o volume do sólido gerado pela rotação desta região, como vimos há pouco na aplicação dinâmica, basta aplicarmos esta fórmula que aqui está. Mas esta fórmula tem a sua justificação e é fácil de a compreender. Nós temos aqui uma figura que nos mostra que se quiséssemos fatiar este sólido, que foi o que vimos há pouco, com infinitos círculos, desde o 0 até ao 4, dava-se o caso de este círculo, que área tem? Ora, a distância deste ponto 1, 0 ao ponto correspondente no gráfico de y igual a raiz de x vai ser simplesmente f de 1. E de forma que, se nós quiséssemos calcular a sua área, bastaria fazer π vezes r ao quadrado. Então seria π vezes f de 1 ao quadrado. Se quiséssemos fazer o mesmo com o segundo círculo que estamos a ver, naturalmente que aqui ficaria como raio f de 2, que é a distância deste ponto aqui, e este segundo círculo tem como área π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes f de 2 ao quadrado. Vamos ver uma aplicação dinâmica também para esta situação. Aqui temos a aplicação dinâmica e então vamos passar do primeiro círculo que já tínhamos visto para o segundo círculo, que tem naturalmente como raio f de 2 e, portanto, π vezes f de 2 ao quadrado, e assim por diante. O terceiro círculo tem como raio f de 3, quarto círculo, mas
Estes são apenas 4 círculos. Note-se que se nós varrêssemos este sólido com infinitos círculos desde o 0 até ao 4, nós iríamos ter o volume completo. Mas era que somar as áreas destes infinitos círculos que estamos aqui a ver gerados por este processo geométrico. Portanto, varrendo desde o 0 até ao π4, até ao 4, nós iríamos ter, naturalmente, todos os círculos que vão gerar este sólido, ou seja, o sólido é gerado por infinitos círculos nestas condições que aqui descrevi. Deste modo, não é de estranhar que, quando queremos calcular o volume, se faça π vezes f de x, o integral de a a b de f de x ao quadrado. Ou seja, naturalmente que há pouco era o integral de 0 a 4, era o integral de 0 a 4, este π poderia estar lá dentro. Vou varrer o sólido desde o 0 até ao 4 e vou fazer π vezes f de x ao quadrado. Aqui não posso dizer f de 1, f de 2, f de 3. Ponho sim f de x ao quadrado e varro a região toda, o sólido todo desde o 0 até ao 4. Depois este π pode passar para fora porque é uma constante e chega então a esta fórmula que acabei então de ilustrar com esta aplicação dinâmica. É claro que para chegar a este resultado formalmente teríamos que recorrer à teoria, teríamos que recorrer à soma de sólidos, é assim que se faz, ao somatório de sólidos e à definição de integral de funções contínuas, neste caso no intervalo AB, mas nós aqui só pretendemos ilustrar graficamente a situação. E então aqui está a aplicação direta daquele resultado, já que a função que limita superiormente está aqui y igual a raiz de x, vai ficar π vezes o integral de 0 a 4 raiz de x ao quadrado, até dá jeito este quadrado para cortar ali a raiz e fica o integral de 0 a 4 de x e, portanto, como a primitiva de x é x quadrado sobre 2, o teorema fundamental do cálculo garante-nos que fica π vezes este integral avaliado primeiramente em 4 e depois no 0 e ficamos então com 8π unidades de volume, 8 vezes 3.14 aproximadamente, e portanto 8π unidades de volume significa que se forem centímetros é centímetros cúbicos, se forem metros é metros cúbicos e assim por diante. E portanto ficou então apresentado este conceito. Note-se também que há um segundo caso, que é quando a região está encaixada entre duas curvas, como por exemplo está aqui ilustrado. Imaginemos que temos esta região encaixada entre duas curvas. Então, a rotação desta região em torno do eixo do x vai produzir este sólido que parece uma peça da mecânica, utilizada na engenharia mecânica, não é? Com um buraco aqui no meio. E, portanto, para fazermos o seu volume, basta fazermos o volume da rotação da região que vai desde esta curva de f até cá abaixo, até ao eixo do x, e depois subtraímos-lhe a rotação da outra mais pequena que está encaixada entre o eixo do x e o gráfico de G. Rotação de uma menos rotação da outra pode-se ilustrar com esta fórmula que aqui está. Rotação da região contornada pela curva de cima e menos a rotação da região contornada pela curva de baixo, e temos aqui uma forma que nos permite, portanto, encontrar o volume de um sólido deste tipo. Este é o exemplo clássico que aparece ilustrado nos livros que abordam este assunto. Falta apenas um último caso, que é quando rodamos em torno do eixo dos y. Ora, neste caso, nós temos uma abordagem possível, que é a de trocar x com y na expressão que estamos a trabalhar. Note-se que aqui a forma é rigorosamente igual à outra, só que em vez de ter f de x entre parênteses ao quadrado, tem f de y entre parênteses ao quadrado. E temos aqui um exemplo precisamente disto. Se rodarmos esta região em torno do eixo dos y, eu já vou mostrar uma aplicação. Se esta curva for y igual a x ao quadrado, facilmente se converte a curva numa curva da forma. Ora, se a curva é y
igual a x ao quadrado. Naturalmente que o x fica mais ou menos raiz quadrada de y. E, portanto, se nós pretendemos uma região que fique contornada por uma curva da forma x igual a f de y, ora, veja só outra vez, para focar, e está contornada superiormente por y igual a 4. Ora, cá está. Se nós temos como objetivo transformar a curva de y igual a x ao quadrado numa curva que esteja definida com x em função de y, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de y e, portanto, podemos considerar que esta região, como é a parte direita, portanto, nós temos que, mais ou menos, esta parte direita é y igual a raiz de x, x igual a raiz de y, enquanto que a outra parte é x igual a menos raiz de y. Portanto, aqui temos x igual a raiz de y, do outro lado, x igual a menos raiz de y, e nós temos aqui a região contornada desta maneira. Se a queremos rodar em torno do eixo dos x, agora é fácil, é como trocar os eixos dos x com dos y e chegamos ao resultado. Portanto, vai ficar o integral, como aqui aparece em cima, π vezes o integral de 0 a 4 de raiz de y ao quadrado. E contas feitas, chegamos a 8π. Portanto, vou ilustrar a rotação da região em torno do eixo dos y, como prometi. Ora, aqui temos uma aplicação dinâmica, como já vem sendo habitual nesta aula, e vamos então rodar a região em torno do eixo dos y e produz igualmente um sólido de revolução. Neste caso, o eixo de revolução é o eixo dos y, e, portanto, para calcular o volume deste sólido, podemos proceder como há pouco exemplifiquei. Resta apenas acrescentar que há uma outra possibilidade para abordar este problema. A possibilidade será simplesmente através do método conhecido pelo método das cascas cilíndricas. Basicamente, este método diz-nos que quando nós temos uma região limitada por as habituais retas verticais e pelo gráfico de f, e a rodamos em torno do eixo dos y, é possível calcular a medida do volume do sólido de revolução gerado simplesmente fazendo π vezes o integral, ou melhor, 2π vezes o integral de a a b de x vezes f de x. Esta forma é mais fácil porque tem a vantagem de evitar a inconveniência de ter que estar a passar a função que está definida em função de x para uma função que esteja definida em função de y, mas, portanto, permite calcular igualmente o volume. Ou seja, se nós quisermos aqui utilizar esta fórmula, teríamos de ter aqui a paciência de, como a região não está contornada entre o eixo dos x e uma curva só, mas está entre duas, teríamos que ter, digamos que, aqui é um 2, teríamos que fazer 2π integral de 0 a 2 de x vezes f de x. Portanto, esta primeira região que eu estou a considerar é esta aqui, contornada superiormente por y igual a 4 e pelo eixo horizontal. E agora vou-lhe subtrair a rotação da outra, que está contornada por esta curva, y igual a x ao quadrado, e pelo eixo dos x. Asseguro-vos que este resultado, o resultado obtido aqui, conduzir-nos-ia
na mesma ao resultado ilustrado em cima. Ora, x vezes x ao quadrado. E agora, depois de fazer este integral, chegaríamos ao resultado que aqui foi apresentado em cima, que é 8π. Aqui neste caso daria mais trabalho, mas a vantagem que teria era trabalharmos diretamente logo com a fórmula. Portanto, este é o método das cascas cilíndricas. O que é que eu recomendo após esta aula? Que pratiquem os conceitos adquiridos na mesma através dos exercícios propostos que se encontram anexos a esta aula. Espero que tenham gostado. Até à próxima.